Bueno, era baseadas nas bandagens dos jogadores do Barça. Que assunto esse? Que assunto? Eu vou ler coisas para que vocês tirem suas próprias conclusões. E não são coisas que as pessoas estão inventando, são coisas que estão aí. Fez um fio de tweets, é futebolgato.com, que é muito interessante. Se por acaso, bem-vindo a Madridistas que não disse nada. Por certo, vejam o vídeo anterior, que é a conversa com Kike Récio falando sobre o tema Mbappé e abrindo esse melão. A conversa está muito interessante, colocarei para vocês em um destes dois lados quando terminar este vídeo. E a dizer que no Madrid que lembremos um jogador com o pulso enfaixado e que alcance bem o resto da mão é bem só Benzema. Porque eu não me lembro de outro assim de imediato ultimamente. E Benzema era porque tinha este dedo, ele estava dobradinho, ele o tinha quebrado. E por uma questão de cábala e superstição disse, então não vou-me operar porque está indo bem vendado. Já está. Porque quando vais com isso, os do Barça te mostram isso e dizes, olha, é um e ainda por cima está justificado, está explicado. Mas no caso dos jogadores do Barça não sabemos porquê, não sabemos porque há alguns enfaixados e já revisamos aqui imagens. Antes de mais nada quero mostrar-vos isto, que não é o tema central deste vídeo nem de longe, mas achei muito engraçado e é o encontro de ontem, do Figo, com Florentino, que diziam que se davam mal e não sei o quê. Figo já explicou uma vez que falou com Florentino sobre o tema dos áudios e que ficaram bem. E que, bom, eles que se admiram e não. E atenção, Figo está contra a Superliga. Bom, e há uma boa relação entre eles. Pode não se concordar em muitas coisas e ao mesmo tempo que haja uma boa relação. Falando da Superliga, está dizendo Marca. Hoje, que Anas Lagari, este marroquino rico, que é um pilar importante da Superliga e apoio para Florentino e muitas mais coisas nas quais não vou entrar. Vamos ver o alcance desse senhor no Real Madrid, parece que é muito. Ele gostaria de Klopp e não de Xabi Alonso. Não acredito, porque já o clube acho que se decidiu por Xabi Alonso. Ontem contávamos no penúltimo vídeo bem, o que dizia Fernando Carro, não? O CEO do clube alemão do Leverkusen, que, pois é isso. Xavi havia pedido que se algum dos times que ele tinha treinado, Real Sociedade, Real Madrid, Bayern e Liverpool, chegasse, que houvesse um pacto de cavalheiros entre eles para que saísse de uma maneira amistosa e bem e se pudesse fazer. Acho que vai acontecer e já veremos e tomara que seja antes do Mundial de Clubes para que nessa ocasião esteja o Xavi. Se não estiver seria compreensível e seria um interino, mas tudo isso já está contado. Precisamente por isso estavam perguntando ao Figo aqui na entrega dos Laureus ontem que foram o Madrid. Por sinal, o Madrid, o melhor time do ano. Esses prémios, eu cobri uns há muitos anos com a rádio Marca não, com a Marca TV, a extinta e já falecida Marca TV. Bom, bem, são o que são. É um evento aí que tem pouco... bem, são uns prémios, chamam de Oscars do Esporte, mas vamos, estavam aqui no tapete vermelho, perguntam ao Figo e ele diz isto. Muita gente acredita que o Barça é o favorito para a final da Copa, você acha isso? Olha, vem presidente ali. Vocês podem perguntar. Presidente, podem perguntar. Presi. Vem Florentino Pérez. Estão perguntando por Ancelotti. Este é o Luís Figo, caso não o conheçam, não? Presidente, como vê a temporada? Faz muitas dessas Florentino, né? Chega com uma quando perguntavam a ele sobre Mbappé, contrata Mbappé, ele dizia, quem é esse? Ou seja, faz muito isso de despistar aí ao contrário. Bem, pois é, depois ignorou todo mundo aí, porque faz muito tempo que não fala com jornalistas e aqui meteu o Figo numa pequena enrascada, mas deu tudo certo, a verdade é que deu. Bem, vamos com o tema das bandagens. Vocês terão visto, já estarão vendo desde que está Flick, basicamente desde que está Flick, estas imagens de futebolistas do Real, do Barcelona, com ataduras, com o pulso enfaixado. Lamine Yamal, Lewandowski, isso de Jong é de há mais tempo, né? Por sinal não era Flick, porque aquele traje de Arlequim do Barça é de há bastante tempo. Gavi, não digo que, em alguns casos não tenham tido algum problema aí, mas que, poxa, isso se repete muito, né?
Rafinha está constantemente com as mãos enfaixadas, os dois pulsos. Lamine Yamal já ouvimos. Bem, Lewandowski são os... e outro dia para o Victor, não é? Outro dia também para o Victor. Certo, Vader, eu até aqui, como não temos muita informação e não quero me aventurar em coisas que creio poderia ter problemas, vou simplesmente ler coisinhas. Vamos ler coisinhas. Já por sinal que isso é muito engraçado. Na época quando o Goretzka era um magricela e depois ficou, qual fisiculturista treinado por Flick, quando o Bayern ganha a Champions do ano da pandemia, quando enfiou 8 no Barça, que era uma máquina, era um rolo compressor brutal. Diz aqui o gol do Paulinho. O Manu, que é outro troll de X da Twitter, estava completamente esgotado, não faz nenhum sentido. Eles não têm nenhum problema com essas coisas. E Manquer, eu gosto muito do Manquer, na verdade, não é a mesma coisa que este outro, nem de longe. Manquer, além disso, tem cara e olhos, e é um tipo, acho eu que, bem, tem o seu é sensato, embora, bem, também as suas coisas, naturalmente, não é? E diz, é para pensar mal sem brincadeiras, não é normal, certo? Bem, hoje isso, por acaso, esta conversa, ao que parece, já está apagada, e alguém tirou uma captura e a resgatou, mas vamos, que essas coisas aconteciam, certo? Olha, fazendo um simples, que aqui acho que quem faz é Santical Calvicidade, uma simples busca no chat GPT, perguntas sobre o hormônio de crescimento e sobre os esteroides anabólicos, androgénicos e o efeito que tem no pulso. Insisto, estou lendo coisas que eu não escrevi, este homem buscou no chat GPT, certo? O uso aumenta a massa muscular e recuperação, no caso do hormônio de crescimento. Dopagem é proibida. A propósito, isso deram ao Messi em uma idade muito jovem, mas enfim. Efeito no pulso pode causar síndrome do túnel do carpo com dor, dormência ou fraqueza no pulso e na mão. Destes esteroides anabólicos androgénicos, uso aumentam força e massa muscular. Dopagem claramente proibida. Seu efeito no pulso, indiretamente, podem causar problemas articulares porque os músculos crescem mais rápido que os tendões e isso pode gerar estresse em articulações como o pulso. Eu não sei se isso é assim totalmente ou não. Igual chega um médico e me diz, mas o que você está dizendo? Eu não estou dizendo nada. Eu estou lendo, tá? Porque se está falando muito disso. É um tema que você tem que ir às redes sociais porque na imprensa não há nada. Houve um artigo outro dia para a imprensa catalana em que os chamavam de Vantage Team ou algo assim, mas falavam apenas dos problemas que eles tinham nos pulsos. Está bem, e agora vem a pior parte. Reportagem em forma de fio da tweets de footballgate.com, acho que também está na sua página. Clostebol, Trofodermin e uma bandagem, o novo método de dopagem entre os atletas. Insisto, estou lendo este fio de tweets de footballgate.com. O Clostebol é um esteroide anabólico sintético derivado da testosterona e está na lista de substâncias proibidas pela AMA, a Agência Mundial Antidoping. Seu uso produz um aumento da massa e da força muscular e reduz o tempo de recuperação. Mas o tenista italiano, isso foi muito comentado. Jack Sinner deu positivo para Clostebol durante um controle antidoping. Como ele se livrou de uma sanção importante? Contaminação, corte na mão e bandagem. O tenista afirmou ter sido contaminado pelo gel Trofodermin, utilizado por seu fisioterapeuta, Giacomo. Rinaldi tinha feito um corte na mão e aplicou uma pomada que continha Clostebol. Posteriormente, ao fazer uma massagem em Sinner, contaminou acidentalmente. Aqui, por exemplo, Kyrgios, companheiro de Sinner, esteve reclamando naqueles dias, dizendo: estão-nos enganando. Lembre-se que a Sinner não aconteceu nada. Ele era o número 1 do mundo. Não sei se ele teve uma pequena sanção. Não me lembro agora mesmo da sanção. Que ele teve... exatamente. Mas bem, houve um escândalo no ténis, pois... e tocava outros esportes, porque... por exemplo, por parte do ciclismo, pessoas do ciclismo disseram que como isso, quando acontece connosco, as sanções são brutais e aconteceu com o número 1 do mundo de ténis e não é de maneira nenhuma equivalente, não. Na Itália, se vende um creme sem receita médica que contém Clostebol, o TR, que contém Clostebol, sim, a substância se chama Clostebol, não é? Porque aqui diz agora Clostebol, mas enfim, o Trofodermin. Entre 2019 e 2023, mais de 30 atletas, incluindo vários futebolistas, testaram positivo para Clostebol na Itália e alegaram ter usado Trofodermin ou outros medicamentos semelhantes, que
Coincidência. 2022, o jogador de futebol argentino do Atalanta, José Luís Palomino, testou positivo em um controle por este esteroide anabolizante e foi suspenso imediatamente antes de ser absolvido menos de 4 meses depois, justificando o uso da pomada cicatrizante. A espanhola Laura Barquero deu positivo por clostebol. Em sua defesa, argumentou que a substância foi administrada através do uso de Trofodermin, uma pomada que utilizou para tratar uma corte na mão. Todos são cortes na mão, todos são bandagens no pulso, etc. Victor Conte, médico envolvido no escândalo Balco, disse que a testosterona aplicada em géis se eliminava tão rápido do organismo que os jogadores de beisebol a administravam diariamente, desenvolvendo seus músculos e aumentando a hemoglobina, e mesmo assim não testavam positivo. Quantos atletas recorrem ao doping com clostebol e o justificam alegando o uso de medicamentos como o Trofodermin ou simplesmente aplicam grandes quantidades desse gel ou spray? Alguns futebolistas poderiam até alegar feridas nas mãos como desculpa preventiva diante de um possível controle antidoping positivo. Repito, alguns futebolistas poderiam até alegar feridas nas mãos como desculpa preventiva diante de um possível controle antidoping positivo. O jornalista Diego Buenos Vinos, não sei se será seu sobrenome, porque é especialista em jornalismo de saúde, porque já seria coincidência, mas bem, é um tipo que existe e afirma que se suspeita que esta substância poderia funcionar como um método para mascarar o uso de outros esteroides mais potentes. O professor Fritz Sorgel, especialista em doping, disse na Sport One. Os atletas continuarão a ser exonerados com base em desculpas similares e o clostebol continuará circulando indefinidamente se não forem tomadas medidas firmes. É um tema que está em cima da mesa. Bom, não é tão raro. Observem, a questão dos curativos. Que coincidência que o creme, que coincidência que alguns alegam essas feridas nas mãos, bom e tal. E bom, volto ao mesmo que dizia no início. O desempenho de alguns jogadores de futebol este ano é muito chamativo em relação ao ano passado. E estou falando aqui sobre dados e sobre constatações, né? Claras. O Barça este ano está fisicamente muito melhor do que no ano passado. Pode ser que a chegada de um treinador como Flick, seu corpo ou sua equipe, que tem a ver com a preparação física, tenha melhorado isso, que também com certeza trabalham mais do que com Xavi. Mas aí está, suspeita e a constatação também de que é o time que mais bandagens no pulso tem. Olha, se viram durante este ano. A partir daí, suas conclusões, está bem? Que eu não disse nada. Que essas são coisas que se veem e que se leem, ou seja, que tudo corra bem. Dê um like se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, por favor, comente, compartilhe e nos vemos no próximo. Tchau!